Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, Pai amoroso, cheio de ternas misericórdias para conosco. Tem nos sustentado, nos alegrado, tem nos dado esperança e coragem. Muito obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Continuamos dependendo do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Muito bem. Vamos lembrar de se inscrever para nos ajudar no nosso canal. E depois de ouvir, de ver, o gostei ou não gostei, não é? Muito bem. Estamos vendo os livros do grupo de poesia, de escritos. E já vimos Jó, Salmos, Provérbios e estamos hoje vendo Eclesiastes. Salomão buscando o sentido da vida, porque ele está tendo uma visão que debaixo do sol tudo é ruim, tudo é frustrante. E então ele parte para pesquisar, para questionar, para fazer teste e para chegar às suas conclusões. Então ele vai em busca de prazeres, todos os prazeres possíveis. Ele diz, fiz tudo o que eu desejei. Também construção, trabalho e depois investigando a sabedoria, a tolice, a falta de juízo. E nós paramos aí. Então, quando ele fala, construí tanta coisa, mas aquilo custou dores, desgosto, preocupação, trabalhava até de noite. E agora, vou morrer, quem vai cuidar disso tudo? Será tolo ou será sábio? E nesses questionamentos ele tem aquele vislumbre do que há além do sol, além do céu. E ele então chega à conclusão que Deus concede alegria. E ele fala assim, a melhor coisa é comer, beber e se alegrar. Se divertir, usufruir, aproveitar o dinheiro ganho para viver. Ele falou assim, fazer isto, que é bom, é dom de Deus. Deus que ensina. Eu penso assim, ele trabalhou tanto, teve tanto prazer e tanta canseira. E acho que ele não fez isso, porque ele vai dizer muitas vezes, comer, beber, se alegrar. Isso é presente de Deus. No capítulo 3 é aquele célebre texto. Há tempo para tudo, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de guerra, tempo de paz. Mas quem determina isso e quem cuida disso é Deus. Há um propósito debaixo do céu. Acima do céu tem um Deus que governa, que comanda o que acontece debaixo do céu. Então, mas Salomão, na hora das crises dele, ele escreveu assim, Deus impôs trabalho para afligir o homem. Mas aí tem o vislumbre, quando ele vê as coisas boas, e ele escreve, ele fez tudo formoso e pôs a eternidade no coração do homem. Isso fazia bem para o coração de Salomão. E Deus, ele vai dizer também, está questionando, está estudando. Ele nos deu o desejo de entender os acontecimentos passados e futuros. Mas ele não nos deixa compreender completamente. Lembra que nós estudamos as coisas, existem coisas que são reveladas para nós e para nossos filhos, mas existem coisas que só Deus sabe. Ele que comanda. E sempre, no meio dessas confusões que ele pensava, ele lembrava disso, ele diz, melhor para o homem é regozijar-se, é se alegrar, é se regalar, comer, beber e desfrutar o bem de todo o trabalho. Isso é presente de Deus. Ele reconhece, só Deus que pode dar essa sabedoria da pessoa trabalhar o que precisa e se alegrar com o que ganha. É presente de Deus. Outra coisa que ele descobriu, Deus fez tudo.
E tudo isso vai durar eternamente. Ninguém pode acrescentar nada. Mas ele pensa, ele fez isso para que os homens temam diante dele. Também descobriu que debaixo do sol, a injustiça reina, a maldade. Mas ele também se lembrou, ele teve essa revelação. Deus julgará o justo e o perverso. No fim, Deus é o grande juiz. E a semelhança aparente da morte entre homens e animais, coisa que ele questionou, nós já vimos. E ele chegou à conclusão que todos morrem igual, voltam ao pó, né? E ele fala, quem vai para cima e quem vai para baixo? Mas aí ele se lembra, melhor coisa para o homem é alegrar-se no seu trabalho. É a sua recompensa. Deus dá o direito de trabalhar, a possibilidade, mas também o desfrutar desse trabalho. No capítulo 4, ele fala das tribulações da vida e fala de relacionamentos debaixo do sol. Ele diz assim, eu vi a violência dos opressores e as lágrimas dos oprimidos. E ninguém consola os oprimidos, ninguém ajuda os oprimidos. E os perseguidores sempre têm o poder ao seu lado. É isso que ele chega. Então, um relacionamento de oprimidos e opressores. Mas ele vê violência aí. Ele não vê saída. Depois, o que ele chega à conclusão? O aborto é melhor, mais felizes os que já morreram e os que nem nasceram. Aí também ele chega à conclusão que todo mundo trabalha por causa da inveja. Um quer ser mais do que outro. Aí ele pensa, melhor é ter pouco na mão e paz, do que muito trabalho e as mãos cheias tentando pegar o vento. São as conclusões que o pregador vai chegando e vai passando para nós. Deus deixa que ele pregue essas verdades para que a gente reflita. Então, ele fala de um homem sozinho que trabalhava, já tinha uma grande riqueza, mas nunca se satisfazia. Ele mesmo falava assim, por que eu não paro para me divertir, para aproveitar um pouco? Mas ele não conseguia. E ele chega à conclusão que era vaidade. Um trabalho enfadonho, para quem? Para quê? E ele fala também do relacionamento. Nós precisamos ter pessoas para nos relacionarmos. Ele fala, melhor é serem dois do que um só. 2 tem melhor paga no trabalho. 2, se um cai, o outro ajuda a cair. 2, um aquece o outro no dia do frio. E 2 resistirão mais do que um sozinho. Então ele fala que é melhor ser 2 do que um. Ele teve tanta gente para se relacionar, parece que ele não aproveitou. Por isso que ele fala muito de aproveitar, de usufruir das coisas que tem. Aí ele também diz que é melhor ser jovem e que havia um jovem pobre, mas sábio, e é melhor isso do que um rei velho que não aceita mais conselhos. Só que ele diz assim, o povo aplaude o jovem, mas por pouco tempo. O povo é inconstante. Isso também é vaidade. No capítulo 5, ele fala da loucura de votos precipitados. Quando você for ao templo, vai ao templo. Lá é o lugar que a gente se junta para adorar a Deus. Quando você for, vá pronto para ouvir. Fale pouco. Não faça promessa, não faça voto apressado. Se fizer, cumpra logo, porque Deus não gosta de pessoa que não cumpre aquilo que prometeu. Não fale tanta coisa sem pensar para depois dizer assim, não era bem isso que eu queria falar. Não era isso que eu queria dizer. E Salomão escreve assim, na multidão dos sonhos e das palavras, há vaidade. Quem faz muito projeto e fala muito, é vaidade também. E ele fala assim, você, porém, teme a Deus. Leve Deus a sério.
E ele volta sempre no problema das riquezas. E ele diz assim, que toda autoridade tem alguém acima, um acima do outro, e ele tem que prestar contas. Também, um explora o outro, um acoberta o outro. Esse é o que acontece debaixo do sol. E ele diz, quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Nunca tem o suficiente, sempre quer mais, sempre quer mais. E ele diz, quanto mais rico, mais bocas para alimentar. Então, quanto mais dinheiro, mais coisas para fazer, aí a pessoa se perde mesmo. Doce é o sono do trabalhador. Coma pouco ou coma muito. Aquele trabalhador que tem horário, que respeita, que obedece os mandamentos, né? Ele fala, a fartura do rico não o deixa dormir. Ele dorme preocupado, ganhar mais e não perder e fazer um bom negócio, então fica sofrendo. E ele diz que algumas pessoas trabalham, economizam e, de repente, um mau negócio perde tudo. E ele disse, na realidade, nós nascemos nus, como disse Jó, e vamos voltar sem nada também. Essa corrida é vaidade, é correr atrás do vento. E ele volta isso aí. Melhor coisa é comer, beber, aproveitar bem o que ganhou com seu trabalho. Se Deus lhe der riquezas e propriedades, fique contente. Alegria é dom de Deus, é dom do Espírito Santo. E a vida passa rápido quando nós nos alegramos, nos regozijamos. No capítulo 6, Deus dá a alguns tudo o que desejam. Riquezas, propriedades e fama. É o que ele teve, né? Mas Deus tem que dar também, um pastor falou, eu achei muito interessante, papilas degustativas. O que é isso? É o poder de se deleitar com as coisas boas que Deus dá. Não são todos que têm as papilas degustativas, que reconhecem, que param para pensar, que usufruem das bênçãos que ele tem. Para o mundo oriental, havia dois itens muito importantes: filhos e um sepultamento digno. Então, um homem que teve 100 filhos, mas não aproveitou, não se relacionou com esses filhos e também teve o sepultamento, não teve o sepultamento digno. Então, ele diz, tudo isso é vaidade. O que adiantou para aquele homem? E ele diz assim, um aborto foi muito mais feliz do que ele. E ele diz, então, que o homem trabalha para ter o que comer, mas nunca fica satisfeito. E um pastor lembrou da mitologia grega de Tântalo, que o castigo imposto a ele era comer e nunca se satisfazer. Então ele comia, vivia só comendo e nunca estava satisfeito. Muita gente é assim. Então precisa, quem está debaixo do sol, lembrar que há um Deus maravilhoso, Pai amoroso, acima do céu, olhando por nós. É melhor ficar satisfeito com o que tem, se contentar. Alegria é ensinada pelo Espírito Santo. Estar contente, viver contente é dom de Deus. Deus é soberano, Ele sabe tudo, governa tudo. Tem o tempo e o propósito que Ele faz nas nossas vidas. Podemos contender com Ele, que é mais forte que nós? É nos submetermos, entregarmos a nossa vida a Deus. No capítulo 7, ele começa a ensinar, é o pregador agora ensinando na reunião, na assembleia. E ele vai então lembrar da vida além do céu e vai aconselhar. Então vai comparar a sabedoria e a loucura, a tolice, o sábio e o tolo. E ele fala, melhor é a boa fama do que a aparência. Melhor é o dia da morte, a casa do luto, porque ali há reflexão, ali há uma volta a saber o sentido da vida. Ele diz que é melhor a mágoa do que o riso, porque a mágoa traz ensinamento para o nosso coração,
faz melhor o nosso coração. Melhor a repreensão do sábio do que a canção do insensato. Ele também aconselha, nunca fique falando, antigamente que era bom. Não fique dizendo que os dias passados eram melhores, porque isso influi no nosso presente. Nos tornamos indolentes e tristes. Não temos coragem e também não temos esperança do futuro. Então, é viver o hoje. Deus está conosco hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e sejamos felizes. E Salomão diz uma coisa, que a coisa mais amarga que ele conheceu foi uma mulher que tem o coração cheio de redes e laços, e mãos são grilhões. É a mulher sedutora. Ele disse, o homem que agrada a Deus, o homem que teme a Deus, consegue fugir dessa mulher. Mas o pecador, não. Então, ele está aconselhando a Assembleia. E ele diz assim que, olha só a conclusão que ele vai chegar, que eu acho errada. Entre os homens, entre 1000, eu achei um que eu podia respeitar. E entre as mulheres, nenhuma. E ele também diz, Deus nos fez simples e direitos. Nós complicamos tudo. Lá no Jardim do Éden, no pecado, o homem complicou tudo. E debaixo do céu houve uma queda de vida, tudo se complicou ali por causa do pecado. Mas Deus continua acima do céu. No capítulo 8, ele diz assim, aquele otimismo dele, a sabedoria faz reluzir o seu rosto e o torna agradável, simpático. E ele fala lá que a pessoa feia até fica bonita por causa da sabedoria. E então ele vai aconselhar agora como governador, como rei. Já que o rei pode fazer o que quiser, é sábio obedecer às ordens dele. Você jurou ser fiel a ele, então obedeça. Não se levante por causa errada. O rei manda, quem obedece não sofrerá mal. O sábio sabe a hora e o modo de agir. O sábio sabe esperar. O sábio tem o semblante leve. O tolo é irritável, é impulsivo, fala na hora errada e faz coisas erradas também. Então, procurar a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele diz, nós estamos num mundo louco, o nosso mundo é doido. O perverso recebendo o que devia ser para o justo. Gente ruim enterrada como justo. E o justo sendo desprezado, sem valor, sem ser valorizado. E ele questionando, ele chegou à conclusão que a impunidade leva mais prática de maldade. Então, ele tem que punir o erro. E Salomão tem certeza que o perverso não se sairá bem. Salomão vê além do véu, além do céu. Ele vê porque ele teme a Deus. E ele volta naquele refrão, bom é comer, beber, se alegrar, desfrute a vida, viva com leveza. Um dia a justiça de Deus prevalecerá. Por isso, fique firme, seja sábio. O tolo não tem paciência, ele estoura logo. Mas lembre, Deus é o juiz, você não é o juiz. Coma, bebe, se alegre. Deus está falando isso para nós. Ele diz assim, viva a vida, veja as coisas boas que você tem. O resto e o impossível eu resolvo. Eu resolvo. O sábio não entende e nem pode resolver. Só Deus pode controlar, sustentar e fazer como Ele quer, no tempo dele, mas sempre para o bem dos seus escolhidos,
daqueles que ele ama. Também entendi isto, Salomão escreveu: os justos e os sábios e seus feitos estão nas mãos de Deus. Os justos e os sábios. Mas o futuro lhes é oculto. Tudo sucede igualmente a todos, ao justo, ao perverso, ao puro, ao impuro. Também o coração dos homens está cheio de maldade. As conclusões que ele vai chegando. Todos nós sabemos que nós havemos de morrer. Ninguém escapa. Isso aí está na vida. Há tempo de nascer e há tempo para morrer. Mas ele diz assim: mais vale um cão vivo que um leão morto. Enquanto há vida, há esperança. E um estudioso disse assim, que eles não davam valor, não gostavam de cachorro. Cachorro comia carniça, era desprezado. E eu achei interessante que nós, quando fomos a Israel, nós observamos que não se via cachorro nas ruas. Nós vimos gato, mas cachorro não. Então, mas Salomão diz assim, é melhor, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ele quer dizer, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Eles não tinham conhecimento do após-morte. Essa revelação vai vir lá no Novo Testamento. E então, isso fazia com que ele apostasse tudo nesta vida. Ele disse, os mortos não sabem coisa nenhuma, não terão recompensa, sua memória jaz no esquecimento. É tudo aqui, debaixo do sol. Então, ele volta a dizer, come com alegria o seu pão e bebe alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Goza a vida com a mulher que você ama. Todos os dias da sua vida. A sua vida é fugaz. Esta é a tua porção, pelas fadigas, pelos trabalhos, pelas preocupações, pelos desgostos que você vive debaixo do sol. Então, teme a Deus, leve Deus a sério e a vida poderá ter sentido. Tudo que tiver que fazer, faça com toda a sua força. No mundo dos mortos, não fará nada. Nem sempre os mais velozes ganham a corrida. Nem sempre os mais inteligentes ficam ricos. E ele diz assim, tudo depende da sorte e da ocasião. Mas a Bíblia diz, nos outros livros, a sorte pertence a todos. Então, aquelas coisas que Salomão via debaixo do sol e que ele registrou para nós pensarmos, porque às vezes também nós achamos isso. Então, ele vai analisando, vai observando. Então, diz que havia uma cidade, era uma cidade mais ou menos, e um rei poderoso foi atacar essa cidade. E lá havia um pobre, mas inteligente, sábio, que poderia salvar a cidade. E ninguém se lembrou dele. Ninguém se lembrou dele. Ele fala, isso é o que acontece debaixo do sol. Vamos continuando então vendo Salomão e esse questionamento, e também vamos lembrar que toda a escritura é inspirada por Deus. Isso aí é para nós aprendermos e entendermos e colocarmos em prática. Que Deus nos ajude.